Olá, estudantes! Bem-vindos à nossa aula de História. Sou Jorge Joelho, seu professor. O nosso assunto hoje é administração colonial no Brasil. O Brasil colônia é o período que se estende de 1530, com a missão exploradora de Martim Afonso de Souza, a 1815. Foi durante esses anos que grande parte da extensão territorial que o Brasil tem hoje foi conquistada por meio de diversos conflitos com os indígenas, espanhóis, holandeses, franceses, entre outros povos. O período pré-colonial diz respeito à chegada da expedição marítima portuguesa, liderada por Pedro Álvares Cabral, em 22 de abril de 1500. Uma data que eu creio que todo mundo já ouviu falar. Nas terras que posteriormente viriam a ser chamadas de Brasil. Um grupo de cristãos novos, que são os judeus convertidos ao cristianismo, e seus descendentes, recebeu o monopólio de extração do pau-brasil, mas se limitou ao envio de apenas 4 expedições exploradoras com o objetivo de fazer o reconhecimento e o mapeamento do território descoberto. O nome Brasil começou a aparecer em fontes a partir de 1512 e, posteriormente, acabou oficializando-se, sobretudo após 1530, com a nomenclatura Estado do Brasil e, principalmente, com a nova geografia, com mapeamento cartográfico e com esse conhecimento territorial. O Império Português estava voltado para as Índias e o comércio começou a entrar em declínio quando as barreiras de comércio se tornaram intransponíveis. Portugal voltou-se então para o território americano, começando o período colonial. Em 1534, o território brasileiro foi dividido em 14 capitanias, que por sua vez dividiam-se entre membros da nobreza. Porém, o modelo não obteve muito sucesso, durando apenas 16 anos. Apenas 2 capitanias destacaram-se, a de Pernambuco e a de São Vicente, hoje São Paulo, onde de fato se iniciou um processo de colonização do nosso território. Em 1494, Portugal e a Espanha assinaram um acordo que dividia territorialmente as terras descobertas na América, o Tratado de Tordesilhas. A gente fala descobertas e aponta assim, entre aspas, porque os primeiros descobridores e desbravadores das Américas, e principalmente da região que estamos estudando do Brasil, foram descobertos pelos nossos indígenas. Então, quando a gente fala descobertos hoje, nós já temos um novo entendimento que os portugueses ou os europeus chegaram ao continente americano. Então, toda vez que eu fizer assim, é dando essa conotação, tá ok? Bom, o Reino da França não concordou com este tratado, com o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha, e promoveu as suas próprias expedições, fundando em 1555 uma colônia francesa na região da Baía do Rio de Janeiro, como era então conhecida a Baía de Guanabara. Aí a França colocou o nome dessa região de a França Antártica. No entanto, em 1560, sob o comando do governador-geral Mendes Sá, a França Antártica foi destruída. Mais para frente, em 1594, houve outra ocupação dos franceses, dessa vez no Maranhão, onde ficou conhecida como França Equinocial. Mas foi derrotada também, novamente, pelos portugueses em 1615. Havia uma grande dificuldade de administrar a colônia e os ocupantes que nela se estabeleceram.
Portugal viu a necessidade de instalar um corpo administrativo para organizar toda a imensa extensão territorial. Foi enviado Tomé de Souza com a missão de desempenhar uma série de funções administrativas e fundar uma capital colonial, São Salvador da Bahia de Todos os Santos, o nome pomposo e comprido para a atual Salvador. Tomé de Souza assumiu o cargo de governador-geral. Veio também a Companhia de Jesus, com o objetivo de catequizar e pacificar os povos indígenas. Pacificar também entre aspas, porque eles lutavam para não serem, as suas terras não serem ocupadas, né, por outros povos. Então, foi uma resistência dos povos indígenas. As condições de comunicação e transporte no século XVI eram extremamente precárias. Isso dificultava bastante o controle administrativo desse território imenso. O açúcar foi a primeira grande riqueza produzida em terras brasileiras. Tornou-se a principal fonte de riqueza da colônia. O sistema ficou conhecido como plantation, conciliando a monocultura e os solos férteis e a mão de obra escrava. A monocultura é a plantação de um único produto, neste caso a cana-de-açúcar. Foi nesse período que surgiram os senhores de engenho. Os holandeses investiram na colonização também aqui no Brasil, o que resultou nos maiores conflitos do Brasil colônia. Após a expulsão definitiva dos holandeses no Nordeste, eles se instalaram na região das Antilhas, onde passaram a produzir um açúcar extremamente competitivo com o nosso. Portugal promovia e estimulava pessoas interessadas na exploração do território colonial. As operações com o objetivo de expansão territorial, financiadas e organizadas pelo próprio governo português, recebiam o nome de entradas. As bandeiras eram expedições individuais com recursos próprios, seja para a busca de pedras preciosas ou captura de indígenas para vendê-los. As bandeiras começaram a achar ouro em quantidades significativas no interior da colônia, especificamente nas regiões de Minas Gerais, ou das Minas Gerais, também em Goiás e Mato Grosso. Essa interiorização em busca de metais preciosos foi importante também para a formação de diversas vilas que hoje constituem importantes cidades, como São João del Rei, Mariana, Ouro Preto, aqui em Minas Gerais, entre outras. No final do século XVIII, o ouro passou a ser mais escasso pelo esgotamento das minas. Surgem então as plantações de café. Então, é um produto, um material substituindo o outro para conseguir um capital, um lucro, visando sempre, né, visando sempre o lucro, sempre a riqueza, o dinheiro. Então, a metrópole, Portugal, não podia ficar sem os recursos financeiros que vieram buscar aqui nas terras tupiniquins. A sociedade colonial constituiu-se basicamente de uma elite vinda de Portugal. E no decorrer do tempo, começou a surgir a figura dos brasileiros, ou seja, de pessoas nascidas na colônia. É importante dizer que as mulheres, assim como as indígenas, negros, tiveram grande parte de suas histórias negligenciadas e esquecidas durante este período. O nome que ficou conhecido é o de Chica da Silva, ex-escrava natural da cidade de Diamantina. Há também interessantíssima
história, há também, né, a interessantíssima história de Rosa Maria Egipciaca, da Vera Cruz, que sendo escrava e tendo se alfabetizado sozinha, escreveu a obra mais antiga de uma autora negra brasileira, a Sagrada Teologia do Amor Divino das Almas Peregrinas. Neste período, tivemos também as revoluções, como a insurreição pernambucana, a revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a Conjuração Mineira, aqui em Minas Gerais, a Conjuração Baiana, entre outras revoltas. A insatisfação dos rebeldes nativistas com a coroa era o pacto colonial, que determinava que só a metrópole poderia comercializar com outros países. Ou seja, em tese, tudo que era produzido no Brasil era vendido, era exportado, né, por Portugal, era vendido por Portugal para quem Portugal tinha o interesse de fazer o comércio, de comercializar. Os fazendeiros brasileiros, comerciantes, não podiam comprar nem vender sem autorização expressa da coroa portuguesa. Um exemplo, hoje o Brasil tem um mercado gigantesco, ou seja, ele pode vender e comprar para várias nações do mundo, para vários países. Mas nessa época, só podia vender para Portugal e comprar de Portugal. Imagine hoje, no século XXI, ano 21 do século XXI, o Brasil só fizesse comércio com os Estados Unidos da América. Só compraria produtos estadunidenses e só venderia para os estadunidenses. Como seria a nossa economia? Quando acontece alguma moratória, algum problema financeiro lá do outro lado do mundo, por exemplo, na China, isso mexe com o mercado financeiro do mundo inteiro, porque vivemos hoje num sistema globalizado. Então, se uma bolsa de valor quebra em Londres, ou o que aconteceu em 1929 em Nova York, né, o crash da bolsa, afetou instantaneamente o mundo inteiro, principalmente o Brasil. Então, nós não podemos ficar atrelado a um só parceiro comercial. Precisamos vender para vários países e também comprar de vários. Porque assim o produto vai sair mais barato para nós. Então, se eu tenho 3 países que produzem, por exemplo, hoje, né, que está na mão de vocês, os smartphones ou celulares. Então, se eu tenho 3 países que fabricam esses aparelhos e similares, eu vou ter o poder de negociar e de comprar o mais barato. Vai ser vantagem para quem? Para mim. Mas naquela época não era vantagem para os comerciantes, os produtores aqui no Brasil. Então, por isso que teve essas revoltas e várias crises. A crise do sistema colonial explica-se por uma série de fatores, como a revolta industrial, surgida lá como uma força de trabalho, né, baseada no trabalhador assalariado, que surgiu na Inglaterra. E a escravidão passou a ser cada vez mais uma instituição condenada pelos países europeus. As colônias inglesas e francesas começaram a iniciar seus processos de independência, o que se alastrou por toda a América Latina durante o século XIX. Após Napoleão ameaçar invadir Portugal e, consequentemente, ocorrer a transferência da corte portuguesa para o Brasil, uma série de interesses locais
somada às transformações de ordem econômica, social e cultural, que estavam em processo, entre outros fatores, acabou promovendo o fim do ciclo mais duradouro, até agora, da história do Brasil. Então, essa vinda da família real portuguesa para o Brasil foi o início da nossa independência. Tanto a independência do Brasil como colônia portuguesa, também uma independência financeira, porque o primeiro ato de Dom João VI ao chegar na Bahia, em Salvador, né? Hoje Salvador, foi abrir os portos para as nações amigas. Entre linhas, leia-se Inglaterra, porque a Europa estava toda fechada por Napoleão e a única nação europeia que poderia, né, que podia fazer esse comércio entre Brasil e um outro país europeu era a Inglaterra, que também monopolizou esse comércio, né, essa infraestrutura entre Brasil. Nós ficamos à mercê daquilo que os ingleses ditavam para nós. Mas foi o início deste processo de independência, tanto de nação quanto a financeira. Então, a administração colonial, estudantes, ela se baseia em todo esse período, desde 1500 até 1815, 1816, e também ele se vai estender depois para até 1822, que foi quando a família real portuguesa veio para o Brasil e não precisou mais dessa administração colonial, porque o Brasil passou a ser a sede da coroa portuguesa. Estudantes, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da tela, o nosso famoso QR Code. Todo mundo já está craque, não é mesmo? Bom, acesse também as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, SMED GV. Aguardo vocês para a próxima aula. Até mais!